Daí, pessoal, mais uma resolução. Técnicos concluem mapeamento do aquífero Guarani. O aquífero Guarani localiza-se no subterrâneo dos territórios da Argentina, do Brasil, do Paraguai e do Uruguai, com extensão total de 1.200.000 km², dos quais 840.000 km² estão no Brasil. O aquífero armazena cerca de 30.000 km³ de água e é considerado um dos maiores do mundo. Na maioria das vezes em que são feitas referências à água, são usadas as unidades metro cúbico e litro, e não as unidades já descritas. A Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, Sabesp, divulgou, por exemplo, um novo reservatório cuja capacidade de armazenagem é de 20 milhões de litros. Comparando as capacidades do aquífero Guarani e desse novo reservatório da Sabesp, a capacidade do aquífero Guarani é... Bom, então assim, ó, quando eu li esse exercício pela primeira vez, que ele coloca que o aquífero Guarani, que é um reservatório subterrâneo, que tem uma extensão total de 1.200.000 km² e 840.000 km estão no Brasil, o que eu pensei? Eu pensei numa relação aí de proporcionalidade, de razão, proporção, ou regra de 3, ou até porcentagem, pensando em 1.200.000 km, 100%, e 840.000 km, x. Eu achei que o problema ficaria em cima desses dados aqui, da extensão do aquífero, extensão total e extensão dentro do Brasil, né, e calcularia a porcentagem. Mas, né, andando um pouco mais no exercício, né, indo adiante na leitura, eu percebo que não é nada disso, que essas medidas, 1.200.000, 840.000, simplesmente não são utilizados para nada, né. Ele está falando isso sobre capacidade, não sobre extensão. Bom, aí o seguinte, ele ainda continua dizendo que o aquífero armazena cerca de 30.000 km³ de água. Cara, 30.000 km³ é muita água, tá? É uma quantidade enorme de água. Então esse aquífero tem 30.000 km³. E aí ele diz que na maioria das vezes, quando se mede capacidade, quando se mede quantidade de água, não se usa quilômetros cúbicos, se usa o que? Metro cúbico ou litro. Justamente porque são medidas menores relacionadas com as quantidades mais tangíveis no que se refere ao nosso dia a dia. 30.000 km³ é uma quantidade absurdamente grande, então não tem necessidade de usar esse tipo de unidade. Então se usa normalmente metro cúbico ou litro. Ok, tranquilo. E aí, para referenciar esse exemplo, ele diz que a Sabesp divulgou um reservatório que tem capacidade de 20 milhões de litros. E aí sim ele pede a comparação, né, a relação de quantas vezes esse aquífero é maior do que o reservatório da Sabesp. Bom, então essa é a análise inicial do exercício. Então nós vamos começar aí a colocar os dados. Primeiro aqui, ó, o aquífero Guarani ele tem um volume, botar assim, ó, VG, volume do Guarani é de 30.000 km³ de água. E o reservatório, vou botar assim do lado, o reservatório da Sabesp, que é o órgão, né, responsável pela Águas e Esgotos de São Paulo, é alguma coisa a ver com companhia de abastecimento, né? Então o reservatório da Sabesp ele tem 20 milhões de litros. Então vou botar assim, ó, volume do reservatório da Sabesp, VS, igual a 20 milhões de litros. 20, botar assim, ó, milhões,
milhões de litros. Ficou meio apertadinho, mas acho que deu. E eu tenho que fazer a comparação aí. Como é que eu estabeleço essa comparação? Primeiro eu preciso saber quantos litros eu tenho em 30 mil quilômetros cúbicos. Acho que é o mais razoável. Primeiro ainda eu preciso saber o que é um quilômetro cúbico. Vou usar esse desenho, esse espaço em branco aqui, ó. O que é um quilômetro cúbico? Bom, um quilômetro cúbico é uma caixa, é um dado, né? É um cubo que tem 1 quilômetro de aresta. É 1 quilômetro para cima, 1 quilômetro para a direita e 1 quilômetro para a profundidade. Então é uma enorme caixa, um enorme dado que tem 1 quilômetro, aqui 1 quilômetro e aqui 1 quilômetro. Então isso aí é 1 quilômetro cúbico. E 1 quilômetro tu sabe que é o mesmo que 1000 metros. Então eu tenho aqui 1000 metros de largura, 1000 metros de profundidade e 1000 metros de altura. Então olha só, vou colocar aqui, ó, 1 quilômetro cúbico é o mesmo que 1000 vezes 1000 vezes 1000. Isso trabalhando em metros, para eu encontrar em metros cúbicos. Como 1000 metros é o mesmo que 10 na 3, então eu posso dizer que 1 quilômetro cúbico é 1000 metros, ou seja, 10 na 3, vezes 10 na terceira e vezes 10 também na terceira. E aí eu tenho isso 10 elevado a 9ª potência. Isto é a quantidade de metros cúbicos para 1 quilômetro cúbico. Ok? Bom, mas eu quero levar isso para litros. Bom, aí pensa que em 1 metro cúbico eu tenho 1000 litros. Ou seja, em 1 metro cúbico eu tenho 10 na 3 litros. Pô, então 1 quilômetro cúbico é igual a 10 na 9, que é o número de metros cúbicos, vezes 10 na terceira. Por quê? Porque cada metro cúbico é 10 na terceira litros, é 1000 litros. Então, 10 na 9 metros cúbicos, 10 na 9 vezes 10 na 3. Isso vai me dar que em 1 quilômetro cúbico eu tenho 10 elevado na 12 litros. Essa é uma relação bem importante nesse exercício, que é a comparação de quilômetros cúbicos para litros, ok? Bom, mas aí pensa que o volume desse aquífero Guarani, ele não é de 1 quilômetro cúbico, ele é de 30 mil quilômetros cúbicos. Então o volume do Guarani, só para te lembrar, ó, é 30 mil quilômetros cúbicos. Então o volume desse aquífero Guarani em litros será o quê? Será 30 mil vezes 10 na 12. Isso por quê? Porque cada 1 quilômetro cúbico, eu calculei aqui, ó, são 10 na 12 litros. Como são 30 mil quilômetros cúbicos, 30 mil vezes 10 na 12. Então, o volume do aquífero Guarani, 30 mil é o mesmo que 3 vezes 10 na 4, né? 1, 2, 3, 4 zeros. Isso vezes 10 na 12. E aí, finalmente, eu chego no volume do aquífero Guarani em litros, que vai me dar 3 vezes 10 na 16 litros. Aí eu quero a razão. Eu quero a comparação, eu quero a razão. Eu vou dividir o volume do aquífero do Guarani
pelo volume do reservatório da Sabesp. O volume do Guarani deu o quê? 3 vezes 10 na 16. E o volume da Sabesp já está em litros, né? 20 milhões de litros. Eu só vou melhorar aqui, ó. 20 milhões é isso, ó. 20 mil milhões de litros. Então isso é o mesmo que 2 vezes 10 na 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2 vezes 10 na 7. 2 vezes 10 na 7. E aí divide normal. 3 por 2 dá 1,5. Vezes 10 na sexta divide por 10 na 16. Divide por 10 na sétima. Conserva a base. Diminui o expoente. 16 menos 7 dá 9. 1,5 vezes 10 na 9. Então essa é a quantidade de vezes que o aquífero é maior que o reservatório. E aí eu marco isso. 1,5 vezes 10 na 9 está na letra E. Ok? Então era isso. Espero que tu tenha aproveitado. Obrigado pela tua visita. Tu és sempre muito bem-vindo aqui no canal. Continua usufruindo das resoluções. Um forte abraço, bons estudos e até a próxima.